Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 9 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal. Procedimento bem simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Imagem inscreva-se, passando o mouse em cima, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Aproveite bastante o conteúdo existente dentro do canal, principalmente a questão dos vídeos de aprendizado, as análises especiais. E deixe o sino ativado para receber as notificações de novos conteúdos que vão ser publicados. Ibovespa no dia de hoje, além do Ibovespa, logicamente eu vou falar sobre futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BRAP 4, Sula 11, Multi 3, GGBR4, VIVT4, BBSE3 e Ecor 3. Antes de mais nada, para receber as recomendações, informações relevantes durante o pregão, recomendações de compra e venda, carteiras de ações semanal e mensal, tudo isso no seu celular em tempo real, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa testar o serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então agora sim, Ibovespa no dia de hoje apresentando uma queda de 1,23%, ainda tem um outro ativo que está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, mas no momento 1,23% de queda, em cima da região de suporte dos 96.050, 96 mil pontos arredondando, junto aqui com a região em fechamento desse topo, veio aqui para baixo, volta ali para cima, faz um sinal de topo ainda dentro de um cenário de tendência de alta, mas já dando um primeiro sinal de enfraquecimento dessa tendência, de um cenário um pouco mais de indefinição, e aí sim, para reforçar a força por parte dos compradores, próximo pregão, se romper tudo isso aqui para cima, romper os 97.610, seria o primeiro sinal muito bom para cima, inclusive até de poder romper totalmente essa região dos 98 a 98.500. A segunda possibilidade de força por parte dos compradores é depois desse sinal de baixo um pouco mais forte, o Ibov não deslancha para baixo, fica aqui de forma lateral e aí sim depois gera um novo pivô de alta no gráfico diário. Então seria essa nova configuração mais interessante para possibilidade de compra aí de maneira geral em diversos ativos. E o sinal mais negativo é se o próximo pregão já acompanhar aqui para baixo perder a mínima de hoje, que é 95.487. Isso realmente aumentaria a probabilidade do Ibov não só vir aqui testar o suporte na faixa dos 94.491, mas até mesmo perder os 94.184, que seria o último fundo ascendente, o fundo ascendente da tendência de alta do índice, ou seja, anular a tendência de alta. Isso aumentaria essa probabilidade. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, agradeço de imediato por sua valiosa audiência. Índice futuro, dentro de um movimento de alta no G60, a tendência já é uma tendência de baixa, rompeu aqui para baixo, logo depois que rompeu para baixo, com muito mais para operação de venda. Agora, dentro de uma configuração mais de operação de compra de que forma? Fundo ascendente, o pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, ou seja, gerou sinalização para se ter sinalização para se ter um movimento de alta. Então, mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Se proporcionar pivô de alta, ou seja, se o próximo pregão abre subindo e continua gerando fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário, fica mais para se buscar a operação diário no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, abriu subindo, chegou aqui nessa região de resistência. A gente tem uma região, qual a região mais pesada de resistência que eu vejo para o mini índice? Essa região aqui na faixa de fundos anteriores e topos anteriores, ou seja, na faixa de 96.710 até um patamar de 96.695, ou seja, essa faixa de preço, região importante de resistência. Chegou nesse nível aqui e gerou sinalização de topo no G60, ou topo descendente do G60, ou mesmo no gráfico de 30 minutos, volta a ficar mais interessante para buscar operações na ponta vendedora. Se abrir também no G30 aqui, ó, olhando o gráfico de 30 minutos, se abrir caindo, gerando sinalização de topo descendente, também segue aí mais para se buscar operação de venda de topo descendente no G5 ou pivô de baixo no gráfico de 5 ou 10 minutos. Enfim, esse seria o cenário mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Indo agora para o dólar, no dólar o dia de hoje estável, né? Estável no sentido que é de indefinição, alta de 0,12%, enfim, estabilidade, pode mudar um pouco até o fechamento do pregão, ainda faltando aí uns 45 minutos para fechar o pregão para o dólar. Olhando para o gráfico de 60 minutos, seguimos dentro da indefinição, ou seja, a região de suporte importante, a região de
3.855,50. Eu cheguei até a comentar na live das 10h45 a importância desse valor, inclusive aqui ficou batendo aqui em alguns fechamentos do gráfico 60 minutos. Hoje testou de novo essa região, é uma região importante de suporte, ou seja, abriu caindo, passou a proporcionar topo no G10 ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos também, abaixo dos 55,50, mais para venda. A região importante de resistência dessa congestão está aqui em cima, essa região aqui na faixa dos 3.879 a 3.882. O que seria mais interessante? A abertura em alta, abre em alta. Primeiro ponto para se buscar compra com o objetivo de encerramento de posição mais lá nessa região de 79 a 82 seria proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta acima da região aqui de 3.865,50. Então essa seria a sinalização mais interessante por fundo ascendente. Por quê? Porque se afasta um pouco, dá espaço um pouco maior para se buscar um objetivo lá na faixa de 79 ou 82. Tá? Então seria interessante algo assim, abre subindo e gera sinalização de fundo, testando essa região aqui de 867 como patamar de suporte, 868 como suporte. Seria mais interessante para se buscar operação aí na ponta compradora no dólar, mas se abre caindo também fica muito mais interessante para venda abaixo dos 855,50 que eu já acabei de mencionar. Olhando para as ações PTR4 no dia de hoje, deixa eu só verificar a questão dos ajustes, está com ajuste. PTR4 no dia de hoje, terminando o dia com queda de 0,31%, uma leve queda, a ação bateu ali no gap, bateu na região do gap e gerou sinalização aqui para cima, ou seja, fechou mais próximo da máxima do dia, ou seja, ganhou força aí no fechamento do pregão, nas últimas horas de pregão. A ação, se conseguir no próximo pregão superar essa máxima aqui, que gerou um primeiro indício de topo no gráfico, a contra a tendência, mas um topo que não ganhou força por não ter fechado aqui abaixo dessa mínima, abaixo dos 28,98, fechou mais próximo da máxima do dia também. Se superar os 29,39, a ação aumenta bastante a chance de dar sequência ao seu movimento de subida para romper essa resistência aqui na faixa dos 29,60. Então, para quem está comprado aí na PTR4, o que seria mais negativo neste momento é a perda da mínima do pregão de hoje, que está localizada em 28,67. Vale 3 no dia de hoje, candle forte para baixo, 1,95%, montou um candle bom no pregão passado e devolveu hoje, fechando aí, inclusive o pregão de hoje, levemente 1 centavo abaixo da mínima do pregão de ontem, ou seja, gerando um sinal de falso fundo aqui que foi proporcionado, mas o papel, ou seja, ainda continua dentro de uma sinalização de fundo ascendente, desmonta esse fundo ascendente e começa a ficar para uma tendência mais de baixo. Se voltar a trabalhar para baixo da mínima aqui dessa região, 51,62, e pior ainda, se voltar a fechar para baixo desse gap aqui, gap de corpo lá nos R$ 50,93. Tem um gap aqui ainda na faixa dos 51,60, mas depois, mais importante, R$ 50,93. Enfim, todo aqui uma região de suporte, primeiro ponto, depois tem um gap, 51,60 e mais abaixo, R$ 50,93. Com essa sinalização, o caminho mais provável seria esse aqui. Para gerar algum sinal mais relevante para cima, o G60 teria que fechar uma primeira hora de pregão forte para cima da média, gerando nova máxima na hora seguinte para tentar alguma operação de compra com risco um pouco maior, porque o cenário gráfico de prazo acima, que é o gráfico diário, já começa a causar, vamos dizer assim, uma dúvida maior, ou seja, da direção do preço devido a essa anulação do candle anterior, do candle de alta do pregão anterior. BRAP4 caminhando no mesmo sentido da Vale 3, né? Os ativos têm uma correlação muito alta. A gente tem aqui a queda de 1,65% e essa ação acionou a nossa saída. Era uma operação pelo G60, entrada aqui nesse ponto, chegou a gerar uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, o stop aqui embaixo. Essa diferença aqui foi replicada aqui para cima. Só que eu optei por não trabalhar com stop de proteção. Proteção em que sentido? Já de colocar o stop automático aqui nesse ponto. Aguardei o fechamento da primeira hora de pregão, porque poderia simplesmente bater aqui nesse nível de topos anteriores que ela conseguiu romper e gerar uma sinalização para cima. E aí, quando ela fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, optei por encerrar a posição se perdesse a mínima da primeira hora de pregão, foi o que aconteceu. Então, essa operação foi encerrada com stop mais curto, o stop inicial era aqui e o stop foi aqui. Essa operação trouxe aqui uma perda de 0,49% e isso representou uma redução de 0,09% no capital total.
Indo agora para a Sula 11, seguimos na ponta compradora, ativo com stop aqui, foi reposicionado hoje para R$ 31,20, segue por enquanto em R$ 31,20, mas pode ficar aqui agora em R$ 31,25 a partir do próximo pregão. Porque depois que ter perdido essa mínima aqui, se o ativo voltar para baixo da mínima de hoje, aí já gera um sinal de poder ter um movimento para baixo. Então, por esse motivo, eu trabalharia com stop agora em R$ 31,25. Seguimos comprados na ação, fechou com queda de 0,38%. Vamos ver se ela consegue gerar aqui a continuidade do movimento de subida, ou seja, parou de cair aqui nesse ponto e começou a gerar um sinal de recuperação. Se fizer isso aqui para baixo, que eu falei que se sairia aqui nessa perda de mínima, seria um pivô de baixo, inclusive no gráfico de 60 minutos. Enfim, desconfigurando a operação aqui, que pelo menos a operação de compra que nós temos. Na Multi3, nós temos a operação de venda em andamento, ela abriu com gap de baixa e fechou com queda de 1,93%. Seguimos na ponta vendedora, tem uma região de suporte importante aqui, mas sem nenhuma mudança por enquanto em relação a essa posição de venda na Multi3. GGBR4, ativo que faz uma correção contra um movimento longo de alta, que superou o topo anterior, por enquanto um movimento um pouco mais forte, mas se conseguir superar a máxima no pregão de hoje, traz a chance de arriscar uma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade, gerar um novo sinal de impulsão, aí, um movimento de impulsão a favor da tendência de alta dos topos e fundos ascendentes. Então seria importante para a compra ela superar a máxima do pregão de hoje. O stop ficaria aí para baixo dos R$ 15,36. VIVT4, um candle bem forte de queda, volta a fechar abaixo dos topos anteriores, seria até interessante que tivesse permanecido acima. Queda de 2,84%, mas dentro dessa queda, dentro desses três grandes candles de alta, a gente tem um suporte mais próximo agora. O primeiro já testado aí na faixa dos 48,50 e o segundo na faixa dos 48,19. O que me chama a atenção é pelo gráfico de 60 minutos, se abre caindo e gera, ou seja, na segunda ou na terceira hora de pregão, a superação da máxima da hora anterior, me interessaria arriscar uma compra de G60, tentando pegar horas de pregão aqui de subida, de recuperação na VIVT4. BBSE3, queda na faixa ali de 1,95% e algo no mesmo sentido, né? Ação gerando aqui um movimento para baixo, chegando no patamar de suporte, aqui, que foi inclusive uma parada aqui anterior. A ação está dentro de um contexto de tendência indefinida de curto prazo, gerou rompimento aqui para cima, mas já voltou aqui para baixo, parando em cima ali das médias, gráfico de 60 minutos. Dependendo também da formação aqui de uma sinalização de alta, me chamaria a atenção para arriscar uma compra pelo gráfico de 60 minutos em cima desse papel. Aqui tem até uma formação de um martelo, né, não em si da formação. A formação está uma formação clássica aí de um martelo, de padrão de reversão dos candles, que abre essa possibilidade de compra, mas da forma que aconteceu, para mim já seria até um segundo candle de correção desse último movimento de subida. Tá? Então, um papel que eu vou ficar de olho aí no início do próximo pregão para uma possível entrada de swing trade na ponta compradora. Ou mesmo aguardar pelo gráfico diário aqui alguma sinalização de fundo ascendente, seria outra alternativa em cima de BBSE3. Na sequência, vamos falar de Ecor 3, que no pregão de hoje gerou um candle de indefinição permanecendo abaixo ali da média móvel de 13 períodos. Então, temos aqui o ativo dentro da tendência de baixa, 4 candles bem fortes para baixo e agora 4 candles mais fracos para cima, ou seja, um movimento fraco de subida. Perda da mínima do pregão de hoje seria uma das alternativas de arriscar uma venda com stop acima dessas máximas aqui, ou seja, a máxima desse candle de baixa, 9,55, a máxima de hoje, 9,55. Seria uma das alternativas de arriscar uma operação de venda a favor aí de um novo movimento de baixa, a favor da tendência de baixa do papel no curto prazo, uma operação de venda de swing trade. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise, até o próximo pregão.